Tudo bem, meus alunos? É uma honra estar aqui com vocês. É mais uma vez um encontro nosso e eu estou aqui pagando uma dívida que eu tenho com vocês quando eu falei sobre o pensamento grego, a atividade que a gente tem. Eu tinha pedido a vocês para fazerem um resumo básico do pensamento grego, do pensamento de Sócrates, Platão e Aristóteles. Os três são considerados três pensadores fundadores da filosofia como princípio racional da lógica ocidental. Não esqueça que efetivamente um foi o mestre do outro. Claro, Sócrates ensinou Platão, foi mestre de Platão. Platão foi mestre de Aristóteles. Há discordâncias entre eles. Diria que há, no caso de Sócrates e Platão, uma complementação. Já no caso de Platão e Aristóteles, há uma divergência de princípios vitais fundamentais da sustentação do olhar filosófico, de onde que parte o que nós chamamos de verdade e conhecimento. Então vamos lá? Bom, primeiro que Sócrates nunca deixou nenhuma obra escrita. Então, Sócrates não escreveu nenhum livro. Sócrates não escreveu nenhum documento. O que nós temos de Sócrates, do conhecimento de Sócrates, foi deixado pelo seu aprendiz, Platão. Platão, em seus diálogos, na sua obra, Diálogos, em que ele resgata uma série de conversas com o próprio Sócrates, Platão deixou registrado o pensamento de Sócrates. O pensamento de Sócrates parte de uma indagação fundamental, que é o que nós temos enquanto condição de experiência, o que a gente experimenta, o que a gente vê, e como é que a gente pode extrair do que vê a verdade do que é. Então você observa as coisas, olha as coisas à sua volta, elas expressam efetivamente, pela forma como elas se expressam, um significado, seja o significado da natureza, quando faz inverno, faz frio, no verão, faz calor. Mas efetivamente a verdade do inverno é o frio e do verão é o calor, isso é a sensação que ele nos passa. Então é preciso entender as estações do ano e o que as movimenta. Para isso eu preciso questionar essas estações. Por exemplo, fazer lógicas associativas entre elas. O que vem antes de quem? O verão vem antes do inverno. Inverno, outono, outono, primavera, primavera, verão. Entender nesse ciclo, questionando constantemente o que vejo, o que está por trás dessa condição. Então, Sócrates considerava que a busca pela verdade é algo que a gente extrai de dentro de nós. A verdade já é, as coisas já são. Cabe a gente, especulando essas coisas, ir entendendo ela. Como se nós tivéssemos algo que está embaçado à nossa frente. E ao limparmos esse vidro que embaça nosso olhar, vai ficando mais nítido. E essa limpeza que a gente faz no olhar é o questionamento. Questionamento, associação, pergunta, associação, questionamento, associação. Ou seja, eu especulo a verdade para entender essa verdade das coisas como elas são. Por isso que ele fala da maiêutica, Sócrates, do parto das ideias. Eu tenho que tirar o conhecimento de dentro de mim. O conhecimento é algo que vai se acrescentando em mim porque ele já está em mim. Na prática, ele se acrescenta porque eu tenho a sensação da descoberta do que é. As coisas sempre existiram. É eu que estou efetivamente descobrindo elas agora. Então, o conhecimento é algo que existe, a gente tira de dentro de nós. Então, essa especulação do mundo, essa descoberta do mundo a partir do questionamento das coisas, é que vai me dar a proporção da verdade do que as coisas são. Bom, já Platão trabalha com o que nós chamamos de uma lógica universal. Para Platão, tudo que existe, tudo que existe, tudo com o que eu convivo, faz parte de uma totalidade, de um universo. Então é como se o universo fosse uma grande engrenagem que ele se movimenta e as coisas vão acontecendo. E eu estou lá sentindo no meio dessas engrenagens o que as coisas são. Existe uma relação entre as plantas, entre o vegetal, o mineral, o animal, entre as estações do ano. Existem elementos como água, terra, fogo, ar. Isso gera efetivamente algo, alguma coisa que está ligada a essa engrenagem. Então o universo é uma engrenagem. E as coisas fazem parte dessa engrenagem, dessa relação que movimenta as leis universais. Então a lei universal, ela existe. Tá claro? Então Platão parte do princípio de quê? Qual é a verdade? A verdade é aquilo que vai me mostrando cada vez mais como é essa lei universal. Como que essa lei universal existe, se organiza. Conforme eu vou descobrindo essa engrenagem, o que leva ao quê, o que propõe o que movimenta o quê, eu vou entrando na essência das coisas. Então, para Platão, o que a gente sente são as aparências. O que a gente tem que entrar na essência. E a essência é aquela engrenagem, aquele elemento, aquele motor principal que movimenta todas as outras coisas.
É como se você pensasse, né? O carro está andando, o carro vai para um lugar, vai para o outro, o carro se movimenta. As coisas no carro funcionam, a seta quando eu ligo, o farol quando eu ligo, a buzina quando eu aperto, o carro funciona, mas o carro tem um motor. O carro tem um motor que o movimenta e que gera toda a possibilidade das outras coisas, que carrega a bateria do carro, que dá energia do carro para o carro poder me proporcionar o que ele proporciona. Então a sensação de estar dirigindo, essa sensação, essa percepção não é a essência do que é o carro. O carro é toda a mecânica que movimenta. Então o universo é a mesma coisa, o universo é uma mecânica, o universo está em movimento e ele tem um motor. Cabe ao homem buscar essa lógica, entender esse motor. Então para Platão tem uma lei universal. Então ele complementa Sócrates. Ele acha que a gente tem que especular, tem que entender, tem que compreender, tem que questionar. Mas a gente tem que buscar a lógica das coisas, criar um conhecimento universal. Platão já era preocupado em escrever, em produzir, em registrar o conhecimento e acumular esse conhecimento. Entender que uma coisa tem a ver com a outra, que há uma causa e efeito, há uma ação-reação em tudo. Tá claro? Aristóteles, que foi discípulo de Platão, Aristóteles já tem uma outra percepção. Aristóteles considera que muito mais importante do que as leis universais é como as coisas se expressam naquilo que eu experimento. Então, para ele, a verdade não é algo que existe e eu descubro. A verdade é algo que eu construo a partir da forma como eu vou entendendo as coisas à minha volta. Então, o homem é dotado da razão. O conhecimento, para Aristóteles, ele é histórico. O conhecimento já foi produzido desde os primeiros filósofos, pré-filósofos, lá em Pitágoras, lá em Mileto, Tales de Mileto. Ou seja, eu tenho todo o conhecimento que foi produzido ao longo do tempo e que chegou até mim e que vão constituir verdades necessárias. Verdades acumulativas, que, de certa forma, vão dando ao homem a capacidade de cada vez mais desvendar outras coisas, desvendar outros conhecimentos, desvendar outras verdades. Então eu tenho que buscar selecionar o conhecimento. Aristóteles era um cara mais sistemático. Ele separava o reino animal do reino vegetal, tá claro? Ele já separava do reino mineral, ele já separava os elementos da botânica, os elementos da zoologia, ou seja, o que corresponde ao mundo dos animais, o que corresponde ao mundo das plantas, o que eu seleciono nas rochas, o que eu seleciono nos astros. São conhecimentos que têm o desenvolvimento efetivo porque têm uma função específica. Os astros têm uma função, os animais praticam uma função, as plantas praticam outra. Ele sistematiza o conhecimento, seleciona o conhecimento, procura entender esse conhecimento mais seletivo, criar um método de abordagem desse conhecimento. Veja, Aristóteles é mais completo nessa visão de um conhecimento que a gente tem hoje, de um conhecimento seletivo, sistematizado, racionalizado, acumulativo. Ele consegue pensar que a gente, hoje, o que é uma verdade, a gente pode estudar melhor aquilo e descobrir que há algo mais do que a gente descobriu. Algumas coisas que a gente considerava como verdade já não são mais, que a gente comprova que existem erros. Então, Aristóteles é considerado por muitos o filósofo mais completo. Ele abrange muito mais o conhecimento, e ele não está preocupado em criar uma lei da mecânica universal, justificar a existência de todas as coisas, mas justificar as coisas como elas são, como elas se expressam. Está claro? Como eu as percebo e como eu as sinto. O que para Platão seria uma sensação, para Aristóteles é um caminho da verdade. Então, o mais importante, ou até desconsiderando de certa forma os riscos do que eu estou falando, aquilo que eu sinto e percebo é aquilo, né, efetivamente, que para Platão era fundamental, o que move as coisas. Para Aristóteles é a partir do que eu percebo que eu descubro como as coisas são. Tá claro? Existe aí uma busca de entender a verdade pelo que eu sinto das coisas, não pelo que as move. É uma forma de sair, para Aristóteles, dessa subordinação a uma lei universal e entender o conhecimento e as coisas como são para se criar uma lei a partir disso. Tá claro? Eu vou, para Aristóteles, saber quem você é a partir da convivência que tenho com você. Eu não vou impor uma lei universal sobre você. Tá claro? Essas são as compreensões que a gente tem que ter um pouco dos três pensadores. Espero ter contribuído. Muito obrigado. Desculpe a demora de mandar o vídeo para vocês. Um forte abraço.